A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento Clinical Center, tudo em um só lugar. Olá, telespectadores do DigiShow Entrevista. Nesta quinta-feira, tenho o prazer em receber Ramon. O Ramon é sócio fundador da Horizonte Capital. Ramon, seja bem-vindo no DigiShow Entrevista para você contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da Horizonte Capital. Boa noite, Eli. Boa noite a todos do DigiShow Entrevista. É um prazer estar aqui com todos e eu acho que a gente vai ter 20 minutos aí de muito conhecimento, de muita troca de experiência. Com certeza. Agora, assim, você sabe que você está falando para um mundo aqui, né? Principalmente empresários, políticos, setores que têm o perfil de fazer investimentos. E aí, o público que está em casa, o telespectador, gostaria de saber o que é uma consultoria financeira e, principalmente, quais os serviços que a Horizonte presta para esse mercado. Muito bom, ele é importante iniciar com essa pergunta porque a Horizonte Capital é um family office que oferece um serviço de consultoria patrimonial e de investimentos para famílias. Então, se a gente for avaliar os atendimentos de grandes famílias no mundo todo e principalmente na região sudeste, é atendido pelo modelo family office, que tem basicamente como 3 pilares do serviço, que é a independência. Então, o profissional que vai atender nesse modelo, ele não representa nenhuma instituição, representa o cliente, focado nos objetivos do cliente. O segundo pilar é a transparência. Então, o cliente sabe quanto realmente está pagando por aquele serviço e, como é uma consultoria, você precisa gerar valor, né? Gerar qualidade para o seu cliente. Então, você tem um acompanhamento da evolução do seu patrimônio, o quanto seu patrimônio está crescendo naquele determinado mês ou ano, e se esse patrimônio está crescendo em relação à inflação. A taxa de juros, por exemplo, na inflação, aqui no Brasil, a gente tem um grande problema, né? Sim. Isso é questão assim, histórica, década de 80, 90, que a gente teve hiperinflações. Então, você contratar um family office, você vai ter uma garantia de que aquele profissional vai trabalhar para o seu patrimônio, está sempre tendo um retorno acima da inflação ao longo dos anos. E aí, com isso, você não vai ter o poder de compra decaindo, né? Porque se você tem o seu patrimônio crescendo, só que está abaixo da inflação, o seu poder de compra cai ao longo do tempo. E aí, por exemplo, quando a gente pega num roadmap aí de 20 anos, quando você estava indo no supermercado há 20 anos comprar com R$100, você fazia a compra praticamente do mês todo. Hoje você compra 3 sacolas, no máximo 4. Né? Verdade. Agora, e assim, falando disso, Ramon, qual o principal benefício de você ter um consultor específico para tratar dos teus negócios, né? Explica para o telespectador esse benefício de você ter uma pessoa, um profissional específico para cuidar dos seus negócios, do seu patrimônio, que é o principal. Exato. A consultoria ela foca principalmente no patrimônio da família, então na pessoa física. Lógico que o negócio normalmente é aquilo que gera valor para a família. E aí a consultoria patrimonial, o family office, como a Horizonte, ela vai auxiliar o cliente a cuidar desse patrimônio que foi resultado dos seus negócios. E qual é o principal benefício ali? Eu acredito que o principal benefício é a segurança, porque um family office é credenciado à autarquia federal, a CVM, que aqui no Brasil fiscaliza o mercado financeiro. Então você tem uma segurança nesse sentido. E o consultor, ele é a extensão das necessidades e objetivos da família. Então ele vai entender, vai mapear todo o patrimônio do cliente, para que o cliente consiga visualizar todo o seu patrimônio, de como está sendo investido. Normalmente acontece muito que as famílias têm patrimônios em diversas instituições, tanto aqui no Brasil como lá no exterior.
Então você consegue, através de Family Office, visualizar todo esse patrimônio e ver o quanto está crescendo, se você não está perdendo, porque tem um ponto também, uma máxima até que o Warren Buffett fala, né, que a primeira regra do investimento é você não perder. E a segunda regra é você não esquecer da primeira. Então, quando você perde, você tem que remar muito mais do que quando você não perde. Então, o primeiro passo é proteção. Então, acho que o pilar principal assim, do benefício é você proteger aquele patrimônio. Eu gostei do que você falou, da questão da regulamentação. Perfeito. Isso é muito importante, até para passar uma segurança para o seu cliente. Exatamente. Fala mais um pouquinho sobre essa regulamentação. Bom, aqui na região norte, a Horizonte ela é a única ainda com a regulação de consultoria de valores imobiliários, que é o modelo de Family Office, pela CVM. Então, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela fiscaliza todo o mercado financeiro. Então, quando eu falo ali que o cliente busca, quando vai buscar algum tipo de investimento, ele tem que confirmar e certificar se aquele profissional ou aquela empresa ela está regulada na CVM. Sim. Porque aconteceu muito nos últimos 5 anos e ainda acontece questão de pirâmide financeira, questão de fraude. Então, por exemplo, já tenho muito cliente meu que tem um certo trauma em investimento porque já perdeu muito dinheiro nessas situações. Eu ia até perguntar para você sobre essa questão da pirâmide financeira, porque é importante você esclarecer para o telespectador que está em casa a modalidade do trabalho de vocês, exato, que são na verdade, são negócios diferentes. Com certeza. E a pirâmide financeira, quando a pessoa vai lhe oferecer, ela não vai chegar, olha, a gente tem uma pirâmide aqui, não. Ela vai falar que tem uma consultoria, que tem um serviço que vai te dar um investimento muito bom. E aí, você, cliente, ao analisar esse tipo de serviço, você tem que certificar se aquele profissional ou aquela empresa é regulada e certificada na CVM. Esse é o primeiro passo. Aconteceu até um caso parecido, acho que aquele jogador do Palmeiras, não sei se você isso, né? o Scarpa e o William, exatamente. Né? Então, essa situação do Scarpa com o William foi uma pirâmide no mundo das bitcoins, né? no mundo das moedas digitais, que é um mundo que cresceu muito por causa da evolução e tudo mais, só que ainda tem muitas lacunas em relação à regulamentação. Por exemplo, aqui no Brasil a gente está com o Marco Zero para regular a questão das moedas digitais. Só que a gente ainda tem 5, 10 anos aí para poder evoluir esse mercado e dar uma segurança. Então, o meu cliente, por exemplo, quando me procura com um perfil de patrimônio, preservar esse patrimônio, planejamento sucessório para passar esse patrimônio para os herdeiros sem depreciação ou qualquer tipo de desavença entre os familiares, normalmente eu não vou indicar esse tipo de investimento em moeda digital, porque é um mercado ainda muito incipiente e um mercado que gera muito risco, sim, certo? Sim. Agora, e as etapas? As etapas para você, exemplo, o Edir quer se tornar um cliente da Horizonte. As etapas? A primeira etapa, a gente apresenta o que a gente faz, detalha o que está por trás do modelo, né, do serviço da Horizonte. E primeiro ponto, assim, é muito personalizado o nosso atendimento. Hoje a Horizonte tem em torno de 120 famílias sendo atendidas e cada cliente tem demandas diferentes, porque o dinheiro, basicamente, ele é o fruto, né, o resultado do esforço do trabalho daquela família. Então, só aquela família sabe o quanto foi difícil conquistar aquele dinheiro. Com certeza. Então, o que a Horizonte faz? Ela faz um mapeamento inicial de todo o patrimônio, entende quais são as necessidades do cliente, entende quais são as particularidades do cliente, entende quais são os objetivos, porque tem cliente, por exemplo, ali, que, Ramon, eu não quero mais morar no Brasil, quero morar nos Estados Unidos, eu e a minha família estamos querendo ir até 2025, por exemplo. Então, esse planejamento vai ser totalmente diferente de um cliente que quer passar aposentadoria aqui mesmo, ou vai para Mosqueira, ou para Salinas. É totalmente diferente. Por quê? Esse cliente que quer morar nos Estados Unidos, ele tem que começar a investir com um percentual pelo menos de 50% lá fora. Porque se ele vai começar a ter custos, despesas lá fora, ele tem que começar a se proteger. Que a moeda local, nossa, real no caso, é muito mais desvalorizada comparado ao dólar, que é a principal moeda que a gente tem hoje no mundo. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo é esse mapeamento,
entender essas particularidades, objetivos. E o segundo passo, e o perfil também, né? Porque quando a gente fala de investimento, é interessante entender qual é o perfil de investidor. O perfil de investidor do cliente ele pode ser conservador, moderado e agressivo. E eu costumo também analisar, a Horizonte costuma analisar, qual é o apetite de risco e qual é a capacidade. Tá? O apetite de risco ele é diferente da capacidade de risco. O apetite de risco é aquela coisa que vem interna da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa de 60 anos, hoje, ela tem um apetite de risco muito grande, só que pode ser que a capacidade dela não seja tão alta porque ela já está na fase de aposentar, já tem filho, ainda tem filhos para criar ou na faculdade. E tem pessoas, por exemplo, que estão com 20, 25 anos, que têm um apetite alto, mas também tem uma capacidade alta, porque não tem muitas obrigações. Então é importante entender qual é a capacidade do cliente. Perfil de cada um, né? Perfil e a capacidade também, porque eu tenho cliente, por exemplo, com 70 anos, que tem um apetite a risco muito alto, só que a capacidade dele ali é baixa, porque ele está no momento já de aposentadoria, de preservar patrimônio, fazer planejamento sucessório e também ter uma renda passiva para ajudar a complementar a previdência dele, né, a aposentadoria dele. Então, esse primeiro passo de mapeamento e o segundo passo é fazer um relatório. A Horizonte faz um relatório de um relatório de investidor, onde a gente faz um planejamento desse trabalho. Então, a gente entrega esse planejamento. Esse planejamento vai ter todas as sugestões do trabalho. E a partir daí, o cliente aceita essas sugestões, né? Se tiver algum ajuste a fazer, a gente faz e começa a fazer o acompanhamento. E eu digo assim, normalmente os clientes nos perguntam, Ramon, quanto tempo de consultoria a Horizonte oferece? O nosso modelo de contrato ele é indeterminado. A ideia é a gente construir um trabalho com o cliente que gere valor para ele todo mês e sempre partindo do pressuposto que esse valor seja maior do valor que ele está pagando para a consultoria, porque qualquer tipo de serviço você tem que agregar valor. Se você não agrega valor, você não vai se perpetuar, que é a intenção do Horizonte, se perpetuar no mercado. Então, faz esse acompanhamento e a gente se reúne de maneira muito próxima com o cliente, de maneira mensal, bimestral, para fazer esse acompanhamento dos resultados do trabalho, das sugestões que foram feitas e também das mudanças, porque ao longo da vida você vai tendo mudanças, né? Vai se aposentar, vai ter filho, vai se casar. Eu ia até te perguntar sobre isso, sabe, Ramon? As tendências de mercado hoje em dia, quais são os maiores desafios, as tendências, olhando para o mercado hoje? Porque o mercado muda muito, né? O mercado de hoje não é o mesmo de 5, 10 anos atrás. Exatamente. E quando a gente analisa também, se a gente for falar e entrar na questão que a gente está vivendo, aí particularmente a nossa região, com a questão da COP vindo, muitos investimentos, muitos clientes, porque assim, como você falou no início, são pessoas, aqui a gente está tratando de patrimônio, pessoa física. Isso, né? Famílias. Famílias. Só que, vamos lembrar que vem de negócios. Né? Exatamente. Então, eu queria saber sobre quais são as principais tendências hoje em dia desse mercado. E isso aí é importante para até ter uma conexão ali com a pergunta anterior, porque, por exemplo, eu tenho cliente que eu atendo já há 7 anos. Então, esse cliente ele começou lá em 2016, 2017, antes da pandemia. A pandemia nem existia. Então, assim, o planejamento e o trabalho foi feito durante esse tempo todo, sendo sempre adaptado e também sintetizando todas essas informações de mercado. Como você falou, naturalmente o mercado muda, é cíclico, né? E com a pandemia, então, né? Então, aí traz ainda mais o poder de uma consultoria, de uma pessoa que está vivenciando o mercado, consegue sintetizar essas informações para as suas realidades, né? Então, sobre essa pergunta de mercado, o mercado, ele, desde a pandemia, assim, sofreu muito, o mercado como um todo, a economia teve um risco sistemático que afetou todo mundo, né? E aí, pós-pandemia, tivemos alguns problemas também de inflação. Então, o mundo todo sofreu com o efeito inflacionário pós-pandemia. O Brasil, até nesse sentido, ele foi um pouco fora da curva, porque aumentou os juros, a taxa de juros, que é a Selic, é a taxa de juros básica. A principal ferramenta dela, ela serve de vários pontos dentro da economia, mas a principal ferramenta que ela serve é para controlar a inflação. Então, quando a gente aumenta juros, o dinheiro fica mais caro e automaticamente você tem mais dificuldade de impressão de dinheiro.
E aí você imprimindo menos dinheiro, tendo mais escassez, você diminui a inflação, certo? Então, pós-pandemia, o Brasil foi fora da curva, aumentou muito a taxa de juros, até antecipando grandes países como Estados Unidos, Europa, por exemplo, vários países europeus sofreram com a inflação. O Brasil sofreu, mas se antecipou e conseguiu controlar. Hoje, por exemplo, a nossa inflação está em torno de 4,5%. Né? E quase igual a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou 40 anos com basicamente inflação a 0%. E hoje está em torno de 3, 3,5%. Então, o mercado hoje, ele está muito, a palavra que eu uso no nosso escritório, muito nebuloso. Ele está muito incerto. E para piorar, a gente está vivendo 2 guerras mundiais, né? Ucrânia e Rússia, e também a questão da faixa de Gaza, que é mais recente. A da faixa de Gaza, ela prejudica muito porque ali é uma área que tem muita circulação de transporte marítimo. E 20% do transporte marítimo de petróleo passa naquela área. Exatamente. Então, o que aconteceu? Ao acontecer, né, ali, implodir a situação da guerra ali na faixa de Gaza, o Brent do petróleo, que é negociado, é o barril do petróleo negociado no mercado internacional, ele decolou. E o que acontece? Quando o petróleo aumenta, ele é uma das principais commodities hoje de transporte e também gerando outras ramificações para energia e etc. E o petróleo aumentando, você tem um aumento da inflação mundial. Então isso gera um pouco de incertezas, receios. Então o mercado hoje está muito receoso, tá? Falando em âmbito internacional. E trazendo para o Brasil, não tem como não envolver política também, né? A política hoje ela está sendo atuada em relação, por exemplo, à reforma tributária. Hoje a gente está quase vencendo aí, seria algo épico, que é a reforma tributária, que é uma reforma que já era para acontecer já há 40 anos, certo? Então, atrasado, né? Atrasado bastante, mas antes tarde do que nunca, né? Então é muito importante esse marco da reforma tributária. E, como eu falei, por o Brasil ter se antecipado em relação a essa questão de juros e inflação, hoje o que a gente está vivendo? É um ciclo de baixa na curva de juros. A Selic chegou no máximo de 13,75 e hoje a gente está com 12,25. Já tivemos 3 cortes seguidos de 0,5. A tendência é que a gente ainda tenha mais um pelo cupom, que é o Comitê de Política Monetária, que vai se reunir em meados de dezembro, e vai diminuir mais 0,5, finalizando o ano de 2023 com 11,75. E a tendência ali que cai ainda mais. Final de 2024 está com previsão de 9,5% e 2025 com 8%. Isso faz com que a economia aqueça novamente, porque o dinheiro vai ficando mais barato, automaticamente as empresas conseguem pegar créditos mais barato e isso vai gerando mais emprego e vai rodando ali o ciclo da economia. Então é muito importante a gente observar, sendo que também tem sempre tendo olhar para o exterior, porque se implodir mais uma guerra ou se avançar a questão da faixa de Gaza, podem gerar consequências muito fortes que, querendo ou não, o Brasil não vai conseguir também se livrar, né? Mas a gente tem um cenário bem assim, positivo no sentido monetário para o Brasil, com queda de juros e inflação controlada. Eu queria te fazer a última pergunta, antes Claro. de falar até do evento que vai acontecer, né, na semana que vem. Isso. Quais as certificações que um consultor patrimonial deve ter para poder atuar? Perfeito. A primeira certificação que o consultor deve ter é o CEA. O CEA é uma especialização de investimento. Quando a pessoa tira o CEA, ele vira especialista em investimento. Ele começa a poder trabalhar em investimento. Por exemplo, os bancos hoje procuram basicamente essa certificação para você ser gerente. Então, o CEA é o primeiro passo. E o segundo, que é primordial também, é uma certificação internacional, que você tira com selo internacional, que inclusive eu tenho. Aqui no Pará, inclusive, são poucos, é menos de 15 que tem essa certificação. E é uma certificação que é o Financial Planner. É uma certificação que valida você prestar um serviço de planejamento patrimonial de investimentos. Então, é uma certificação internacional, regulada por um órgão internacional, que é importantíssimo você ter. Então, por exemplo, até nesse sentido do cliente, como a gente está falando aqui, principalmente com o cliente, se o cliente está procurando um profissional que vai fazer esse planejamento patrimonial, que vai ser a extensão dos seus objetivos, é importante certificar se aquele profissional tem a certificação internacional do Financial Planner e também
credenciada a CVM, como a gente falou, porque ainda tem-se muita fraude, ainda tem muita questão de pirâmide, então é importante você ter essa análise antes de contratar o serviço. Bem, bate-papo foi muito interessante aqui com o Ramon, né? O Ramon dando a explicação, tudo sobre a consultoria, principalmente no segmento patrimonial. Ramon, eu sei que tem um evento aí nessa semana que vai entrar, Isso. mas eu queria abrir a oportunidade para você fazer suas considerações finais. Dentro dela, convidar o público para o evento na semana que vem. Não, perfeito. Inclusive, ele já é um dos convidados para o evento. Verdade. No dia 22 aí de novembro, lá no Restor do Porto. O intuito do evento é falar sobre proteção e planejamento patrimonial e como começar o 2024, né? Porque a gente já está finalizando o ano aí, apesar de eu ainda não acreditar, porque passou muito rápido, né? 2023 passou muito rápido. E aí a ideia do evento é justamente trazer as principais considerações, os principais pontos a ser considerados a fazer um planejamento para 2024, de proteção, planejamento e crescimento também do seu patrimônio. E sobre as considerações, eu acredito que assim, o principal que você que está ouvindo a gente agora é ter o cuidado e o zelo do seu patrimônio, porque só você sabe o quanto você se esforçou no seu trabalho para construir esse patrimônio. Então, sempre é importante, por mais que você contrate um profissional, a palavra já diz, né, consultor. Então, aquele profissional ele é expert, tem as certificações, tem o credenciamento, ele vai lhe auxiliar. Você sempre no ponto central do planejamento, você que vai tomar as decisões, porque só você sabe o quanto foi difícil juntar todo esse patrimônio, você e sua família. Bem, queria te agradecer, Ramon, pela entrevista, pelo bate-papo. agradeço. Muito interessante, importante, mostrar para o telespectador a importância de ter um consultor, ter uma empresa focada num dos nossos bens maiores, né? É o que nós construímos, a questão do nosso patrimônio. Bem, telespectador, depois do bate-papo com o Ramon, nós ficamos por aqui. Na próxima quinta-feira a gente está de volta. Até lá! Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento: Clinical Center. Tudo em um só lugar. A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar.